comentando filmes e séries. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e hoje eu venho comentar os filmes e séries que eu assisti nas últimas semanas. Se vocês me acompanham já há alguns meses, pelo menos, vocês sabem que eu de tempos em tempos, uma vez por mês mais ou menos, desde a quarentena, o início da quarentena, eu venho comentando os filmes e séries que eu tenho assistido, né? Nos últimos tempos, acho que no finzinho do ano, eu comecei a comentar isso junto com as atividades culturais do mês, porque eu tinha assistido pouca coisa. Agora estou voltando a fazer vídeos separados para comentar, porque tem bastante coisa, já que agora não estou dando aula, a gente está em período de férias escolares, eu estou com mais tempo, então tem um volume bom aí de coisas para comentar. Antes de começar a comentar, gostaria de pedir a você para que se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, o Querido Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Peço também para que você curta esse vídeo, caso goste do tema. Só que dessa vez eu tenho mais um canal, não sei se é canal, não sei se eu posso chamar de canal. Eu assinei nesses últimos tempos Star Movies, que é uma plataforma que a gente assina a partir da Amazon Prime. Como havia séries lá que eu estava muito interessada em assistir, eu assinei o canal por, sei lá, acho que um mês, eu acho que vou ficar com ele só um mês e meio, eu assisti tudo que eu quero assistir e depois eu cancelo. Então, por conta disso, eu dei uma concentrada, assim. A maior parte das coisas que eu vi, a maior parte das séries que eu assisti é nessa plataforma, nesse canal Stars, que é para depois eu cancelar e ficar só com a Amazon e com Netflix, que nesses dois já tem bastante coisa e eu mal dou conta, certo? Então, vou começar pela Stars, é o que eu assisti na Stars, já que eu tô falando dela. Vocês sabem que eu gosto bastante de séries e filmes históricos, principalmente séries históricas, né? Então, qual é a função das séries e filmes históricos, até mesmo de livros, romances históricos? É misturar ficção e realidade. Isso faz com que a gente, quem assiste ou lê, fique motivado a pesquisar o que aconteceu de fato, né? O que daquilo tudo foi verdade ou não, foi histórico, foi fato histórico ou não. Pelo menos é essa a função que tem para mim. Por mais que seja ficção, tanto em livro quanto em filme, as datas costumam ser fiéis, né? As personagens também, a relação de parentescos e datas costumam ter ali uma fidelidade histórica entre elas. E isso para mim já é o suficiente, que é para eu ir entendendo a ordem linear das coisas. Isto posto, vamos lá às séries históricas que eu assisti. Eu vou citar todas e depois eu comento uma por uma. Então eu assisti A Princesa Espanhola, The White Queen, né? A Rainha Branca, The White Princess, a Princesa Branca. Eu assisti Os Borgias, assisti Catarina a Grande. Se você assistiu ao vídeo Dezembro Cultural, você vai lembrar que eu disse que assisti Os Tudors, a história do Henrique VIII e suas três dessas séries que eu assisti aqui estão relacionadas àquela história. Então, assim, A Princesa Espanhola, The White Queen e The White Princess estão relacionadas com aquela série. Se você assina a Stars, se interessa por essa história, ou então tem acesso a essas histórias no canal aí pago, se você quiser entender a ordem linear, o que assistir primeiro, né, para ficar mais fácil compreender, montei a sequência cronológica disso, para vocês entenderem. Então, assim, primeiro você teria que assistir The White Queen, depois The White Princess, depois A Princesa Espanhola e depois Os Tudors. Aí, assim, a gente tem uma linha ali geracional, linear, dessa história. E aí eu começo comentando The White Queen. Aqui, o que está em jogo? A gente está aqui no bojo da Guerra das Rosas na Inglaterra, né? A família, os Yorks e os Lancasters, vai de Eduardo IV até Ricardo III. Se você se lembrar de Shakespeare, não é por acaso, porque Shakespeare escreveu peças de teatro sobre esses reis. Não todos eles, mas eu sei que tem a peça Ricardo III, que eu já li, já vi montagem, inclusive, no teatro e tal. E aí, o que é bom de assistir esses filmes? A gente fica entendendo mais ou menos aquela confusão, aquela guerra das rosas, rosa branca, rosa vermelha, que depois essas casas se fundiram e se tornaram os Tudors, né? Por isso que os Tudors, a série fica depois. Então, aqui a gente tem a história do Ricardo IV, que se casa
com a White Queen, né? Elizabeth. E aí eles têm muitos filhos. O Eduardo IV tem 2 irmãos. Um desses irmãos é o Ricardo III. Enfim, Eduardo IV morre, os filhos dele são assassinados, somem, né? Aquela história dos garotos na torre, que a gente vê bem lá inclusive na peça do Shakespeare, e o Ricardo III assume. Então, essa minissérie é sobre esse período. Vai até a morte, inclusive, do Ricardo III. Então, The White Princess é exatamente a continuação dessa história, só que não é com os mesmos atores. Acho que 1 ou 2 atores são os mesmos. Então, assim, essa princesa é filha da White Queen, né? É filha do Eduardo IV. Ela se casa com Henrique Tudor, que acaba sendo o Henrique VII. Começa com o casamento deles e continua a história, ele ainda sendo rei. Então, assim, é uma temporada, 10 episódios, e ele sendo rei ainda, né, nesse meio tempo. Só há ali conflitos, se ele vai permanecer, tem guerras e tudo mais. Aí depois, na ordem, como eu falei, a princesa espanhola. A princesa espanhola já é a história da Catarina de Aragão, que se casa com o Henrique VIII. Então, este casal aí da White Princess, a princesa Elizabeth, e o Henrique VII, eles também aparecem mais velhos na princesa espanhola, porque são os pais do Henrique VIII. Princesa espanhola é a história da Catarina de Aragão, que é filha lá da Isabel de Castilha, né? Que a gente viu a série Isabel, falei com vocês, comentei. E ela vai para se casar com o herdeiro do trono da Inglaterra, que é o Arthur. Só que se casa com ele, filho mais velho aí desse casal que eu falei, e ele morre. E ela acaba se casando com o irmão, que é o Henrique VIII. Então ela é a primeira das 6 esposas do Henrique VIII. Percebam que desde o casamento da Elizabeth com o Henrique VII, esqueci de falar da série anterior, a gente tem ali já a dinastia dos Tudors, né, que começa a se formar, porque ele é o Henrique Tudor, é o Henrique VII. Claro, já é Tudor, já não tem mais essa separação de Lancaster e York, aí agora é só Tudor, né, a união das duas rosas, isso aparece bem, inclusive, na série. E aí a gente tem toda a história da Princesa Espanhola, são 2 temporadas, essas outras séries, uma temporada só, de 10 episódios, essa Princesa Espanhola, 2 temporadas, e aí é toda a história da Catarina de Aragão, né? Ela indo, chegando na Inglaterra, se casa com Arthur, depois se casa com Henrique VIII. No finzinho, ela se retira, né? Surge a Ana Bolena. Os tours eu comentei no outro vídeo, né? Que aí começa com ele já bem, o Henrique VIII, já cansado, querendo se desfazer da Catarina de Aragão e se casar com a Ana Bolena. Eu assisti também os Borgias, como eu falei, e os Borgias foi uma série descontinuada. Então, assim, são 3 temporadas. E nessas 3 temporadas, a gente não tem nem a morte do Papa, né? O Borgia Mor. Eu já até comentei essa história com vocês quando eu assisti o filme Borgia, que é a história do Papa Alexandre, acho que VI, que era bem safado, enfim, a família, assim, de criminosos e safados. Parece que ele tinha relação incestuosa com a filha, essa filha também tinha relação incestuosa com o irmão, o Cesare Borgia. O Cesare Borgia, sem vocação nenhuma, também era cardeal, né? O pai dele foi papa, ele foi cardeal, os 2 com relação incestuosa com a Lucrécia Borgia, que era, parece que perita em veneno e tal, enfim, um rebuliço ali na Itália. A outra série que eu assisti foi Catarina a Grande, que é a história da Catarina da Rússia, né, que se casou com Pedro, filho de Pedro o Grande, né? É uma série que só tem a primeira temporada, então ela vai ter continuidade, mas eu achei essa primeira temporada tão arrastada, assim. São 10 episódios, acontece muito pouco, tem pouco conteúdo para 10 episódios. Assim, 10 episódios era para ter acontecido muito mais coisa. Então começa com ela chegando na Rússia, né? Ela é alemã, ela chega na Rússia, acho que já tinha se casado por procuração, enfim. Ela chega lá e termina os 10 episódios. Ela nem ainda assumiu o poder. Então eu não sei quantas temporadas vai ter. E o problema também, um segundo problema, é que é satírica, então é uma adaptação meio satírica, assim, fica um pouco meio cansativo. E o ritmo, né, 10 episódios para contar tão pouco da história, eu achei que poderia ter sido mais dinâmico. Então foi isso que eu assisti em Stars. O que eu vi agora na Amazon Prime? Eu vi 2 filmes na Amazon.
Louvor à Morte, que é um filme que conta a história de um casal, a história verídica de um casal, acho que coreano. Ela é uma cantora de ópera e ele é um ator de teatro. Eles se apaixonam, mas aí ele é casado, ela descobre depois. Eles têm um caso, ele vive um amor impossível, eles se matam. Isso é spoiler? Não, gente. Primeiro que a história é verídica, então não haveria que se falar em spoiler. Depois que o filme começa com essa cena da morte deles. Então, assim, a gente vê primeiro um casal morrendo, se matando no navio, se jogando, e a gente não sabe nem o que é, nem do que se trata. Depois vem toda a história, né, pregressa deles, como eles se conhecem. É um filme que eu gostei bastante, tem até, acho que um poema, uma história que foi filmada mais de uma vez. Essa é uma das mais recentes. Acho que tem poema sobre isso, se eu não me engano, mas é uma história bem bonita, eu gostei. O outro filme que eu assisti foi Orgulho e Preconceito, daquela adaptação de 2005, que eu não tinha assistido ainda. O livro eu já li 2 vezes, quem me acompanha mais tempo sabe que Jane Austen não traz enredos que me interessam muito, então não leio muito, embora eu goste da escrita dela. É uma autora que não traz um conteúdo que me agrada bastante. Mas o filme foi bem legal, bem fiel também, o livro, gostei. Agora vamos ver o que eu assisti na Netflix. No vídeo de dezembro lá, dezembro cultural, eu falei pra vocês que fui ver uma exposição no CCBB sobre Egito Antigo, vi as múmias e tal. Por conta disso, eu vi um documentário na Netflix chamado O Segredo de Saqqara, Saqqara, acho que é um sítio arqueológico em que eles descobriram recentemente, e estavam arqueólogos, né, estavam lá escavando e descobrindo, aí por meio dos objetos que eles achavam, eles contavam a história e tal, e tudo a ver com a exposição que eu assisti do Egito Antigo. Eles falam dos deuses e tal, essas coisas que eu adoro. As outras séries que eu assisti também na Netflix são séries documentais. Comida de rua, Street Food, né? São 2 séries. Street Food América Latina e Street Food Ásia. Da América Latina são 6 episódios, da Ásia acho que são 9. Os países da América Latina que são abordados, todos eu conheço. Não necessariamente a cidade. Então, assim, um episódio é na Bahia, sobre comida de rua, história de pessoas que ou são ambulantes, vendem comida de rua, ou tem aqueles quiosques, ou, sei lá, um quiosque no mercado municipal e tal, e os pratos típicos, assim, comida de rua que turistas têm que conhecer e tal. Então, a gente tem Salvador, Buenos Aires, Peru, a gente tem Lima. Então, o único lugar que eu não conheço desses que foram mostrados é Lima, no Peru. Já fui ao Peru, mas fui a Cusco, Machu Picchu, não Lima. Lima ainda me falta conhecer. Bogotá, na Colômbia, que eu conheço, adoro o ajiaco, as comidas de ruas ali, tem algumas que são muito saborosas. A outra cidade do México e a outra La Paz, né? Comidas de rua, história de pessoas, né, pobres, tal, que sobrevivem, bem legal. Aí da Ásia, aí são vários países, Filipinas, Indonésia, Japão, Vietnã, Coreia do Sul, enfim, 9 países ali da Ásia, mais ali do Sudeste Asiático. Gostei bastante, porque é uma forma de viajar, conhecer a cultura, conhecer comida, conhecer a cultura, né, dos países. E como as pessoas vivem também. O outro documentário, tudo documentário, hein, gente? Agora, só que não é série documental, né? É documentário, é uma minimalismo já. Pessoas que adotaram o minimalismo como forma de vida, né? Se desapegam das coisas, querem viver com menos para viverem de maneira mais leve. Eu gosto muito do ideal do minimalismo, né? De modo geral, eu me desapego muito facilmente das coisas, não sou apegada. Então, assim, eu quero sempre doar o que não me serve, o que eu não uso. Isso é um exercício que eu faço sempre, mas eu acho que eu sempre tenho muita coisa. Para mim, me desapegar é um processo de autoconhecimento, porque eu vou descobrindo o que faz sentido para mim. Eu acho que quando eu compro ou eu adquiro, é porque eu fico sem saber o que faz sentido para mim, eu acabo tendo mais do que eu preciso. Então, para mim, o minimalismo, não que eu seja minimalista, mas para mim o minimalismo é um exercício de autoconhecimento. É muito difícil você eleger as coisas que são essenciais para você. É claro, num sentido mais extremo de carência, você vive com o que você consegue viver. Mas se você está numa situação em que você pode ter mais, escolher ter menos, eu acho esse exercício difícil, né? Exige prática. E 2 séries que eu assisti na Netflix.
A segunda temporada da Reforma Makeover, que eu já falei pra vocês, comentei há pouco tempo que eu tinha assistido a primeira temporada, que é aquela série daquele casal do design do Estúdio Magui, que eu adoro aquela decoração. E sigo eles no Instagram, sigo eles no YouTube, eles têm canal. É o tipo de decoração que eu gosto, uma coisa assim meio mediterrânea, um pouco... Não é escandinava, embora nos remeta aos tons da Escandinávia, mas é um mediterrâneo, meio farmhouse moderno, alguma coisa assim que eu amo. Bridgerton é aquela série que nos lembra a história de Jane Austen. Agora, eu não sei se eu assisti Orgulho e Preconceito por conta de Bridgerton ou se foi ao contrário, já nem lembro a ordem, mas um me remeteu ao outro. Uma história, assim, típica do século XIX, de moças que precisam se casar. Então, assim, todo aquele mise-en-scène do século XIX, a gente está falando aqui da Inglaterra, e uma família com várias filhas, e essas filhas precisam de maridos. Então, se começa com o debutar da Daphne, né, que precisa arrumar um marido para que depois as outras possam se casar, enfim, assim. É a primeira temporada, acho que vai ter mais. E é um tipo de história, assim, o enredo não me encanta tanto, como eu já falei. Se os enredos da Jane Austen não me encantam, um enredo como esse também não me encanta. Mas para assistir série, assim, para assistir filme, série, eu acho mais atraente quando eu não quero pensar em nada. Sabe quando você só quer ficar prostrado assim diante da TV para se distrair? Então, para mim é uma série desse tipo. Você sabe o que vai acontecer. Antes de assistir a série, você sabe o que vai acontecer. Você sabe como vai terminar. Você sabe. Você já sabe, né? Sei lá, nos primeiros 5 minutos a gente já sabe o que vai acontecer no fim do 10º episódio. Agora, o que nos chama a atenção nessa série, que muita gente comentou. Nessa série, a gente tem negros em posição de destaque. O próprio mocinho da série é negro, a rainha é negra e tem outras pessoas. E muita gente criticou, falou, olha, mas na época negros não tinham posição de destaque. Aliás, nem hoje em dia tem tanta posição de destaque assim, grosso modo, né? Salvo algumas exceções. E como é que fazem uma série assim, tal. Enfim, não acho problemático isso acontecer, negros em posição de destaque. O que eu acho problemático é tratarem isso com naturalidade na série, ou seja, ninguém comentar, não tem nenhum tipo de conflito, não tem conflito. Ele negro, ela branca, os dois se casam, como se a questão ali não fosse relevante, como se nunca houvesse preconceito, como se nunca nada. Se fosse uma série retratando um período anterior ao século XV, fazia sentido, porque antes do século XV parece que não havia esse preconceito de cor de pele. Isso foi instaurado com a escravidão moderna. Para justificar a escravidão, tinham que falar de uma inferioridade de raça. Aí sim começou essa história da inferioridade, do preconceito e tudo mais. Mas antes disso parece que não. Agora a gente está falando do século XIX. Como é que eles apresentam a história assim e em momento nenhum aquilo ser motivo de comentário entre, né, os personagens, aquela hipocrisia toda de sociedade que a gente conhece. Não tem conflito nenhum, parece, ninguém nem comenta cor da pele, como se fosse a coisa mais natural do universo, e a gente sabe que não é assim. Então, assim, eu falei que assisti bastante coisa, citando assim não parece muita coisa, mas se vocês considerarem que aqui tem séries de 2 temporadas, 3 temporadas, e cada uma delas, os Borsas tem 3, e cada uma delas com 10 episódios, mais ou menos, então percebo que foi muito tempo me prostrando diante de uma tela de TV para assistir essas coisas todas, bastante coisa, certo? Me digam o que vocês assistiram nos últimos tempos, eu ainda tenho um pouco de férias ainda, vocês podem me recomendar, né? Vocês já conhecem o meu estilo, me digam o que vocês assistiram e gostaram e me recomendem, tá bom? Eu adoro saber. Obrigada, beijos e tchau, tchau.